breve virá, breve Jesus voltará. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Aos presentes aqui, nós ainda somos poucos. A você que vai nos acompanhar do seu lar, nós te cumprimentamos também com a paz, um bom dia. E deixar aqui o nosso registro aos pais, que irão nos assistir. Que esse dia seja feliz em sua vida, a qual se comemora o Dia dos Pais. A oportunidade é propícia a isso, e fica aqui o nosso abraço a você, pai, a você, avô, bisavô, que tem conseguido alcançar da parte do Senhor essas bênçãos. Nós vamos nos colocar de pé para fazer uma oração. Logo após eu vou passar o direcionamento da escola para o nosso pastor Edmilson. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós na manhã deste dia nos reunimos mais uma vez aqui na Tua casa, em agradecimento, Senhor, por Tua bênção às nossas vidas. Dentre esta bênção, a bênção da saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado diante de um cenário tão horrível que temos visto o mundo passar. Senhor, graças à Tua palavra, temos encontrado força, temos encontrado firmeza para prosseguir cada dia de uma vez. Obrigado, Senhor Jesus, pelo conforto do nosso lar, por nossa alimentação, não que nós mereçamos, ó Deus querido, mas porque o Senhor tem usado de misericórdia as nossas vidas. Na manhã deste dia, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no coração do Teu servo, que possa encontrar lugar em nossos corações para tornar na prática, no nosso cotidiano, Senhor, no nosso relacionamento, e deixar transparecer a luz do Teu Evangelho, deixar, ó Deus querido, dar gosto do sal da Tua palavra. Deus, fica conosco neste dia tão especial, ao qual o Senhor tem nos permitido viver. Esta é a nossa oração, e nós fazemos isso, ó Deus Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, pela vida dos internautas que prestigiam a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Central. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os irmãos. Nós iremos louvar ao Senhor com o hino de número 127. 127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer? Quem quer ir fazer um serviço para Ele, né? A letra diz aí: quem quer ir por mim? Jesus não indo, pergunta quem quer ir no lugar dele. Quem quer ir por mim a procurar? O poeta sacro escreveu também no hino número 100: quem quer ir por Jesus a procurar, né? Então nós glorificamos ao Senhor por esta chamada especial da parte de Deus para fazer alguma coisa na obra do Senhor. E a você que está nos ouvindo nesta manhã e que pensa assim consigo: eu não tenho chamada para nada não, acho que Deus não me chamou para nada. Não pensa assim não, pensa que Deus te chamou para alguma coisa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, não foi Jesus que te chamou para afastar. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você está atendendo o chamado do outro. O outro é que te chamou para desviar. Volta para Jesus enquanto é tempo. Volta depressa, né? Volta depressa. E a nós que estamos na presença do Senhor, cada dia se apegar mais com Deus, porque breve Jesus voltará.
127. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Bate pressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus,
Aleluia. Nós iremos orar ao Senhor. Nesta oração nós vamos apresentar ao Senhor o presbítero José Carlos e a missionária Verônica, lá de Piancó. O irmão José Carlos esteve meio adoentado essa semana, graças a Deus já está melhor, e a gente foi se falando, e a irmã Verônica, o missionário com vontade de recomeçar os trabalhos. Ontem eles fizeram lá um trabalho com as crianças, mas tem que ir devagar, porque a autoridade sanitária lá também está cuidadosa, porque tem muitos casos de Covid lá também. Então a gente está sempre orando e pedindo à igreja, e pedindo aos irmãos que não deixem de orar em favor da missionária Verônica, presbítero José Carlos. Eles estão no sítio Ferrão, no município de Piancó, no estado da Paraíba, numa frente missionária da nossa igreja. Os irmãos não deixam de orar por eles. Também o pastor Renato Ângelo, ele está no Vale do Jequitinhonha, já esteve conosco aqui algumas vezes, a nossa igreja é parceira lá com ele também, e ele, graças a Deus, que superou o Covid. Ele foi infectado e Deus guardou ele, guardou a esposa, guardou os filhos, e nós estamos orando. Também o pastor Antônio Ataíde, da Assembleia de Deus de Santa Bárbara. Esse requer muito cuidado, porque ele é diabético, pertence ao grupo de risco, está entubado. Então nós temos que orar. Os irmãos da orquestra foram lá, Santa Bárbara, irmão Fernando, é lá em Santa Bárbara. E assim os demais, esses são o que a gente está lembrando que mandar pedir oração, mas tantos outros. O nosso município, o nosso município, se já não passou, está pertinho de 1000 casos, graças a Deus que 800 e tanto curados, mas tem mais de 40 óbitos, e nós temos que estar orando, temos que estar confiados no Senhor. O Paulo Henrique também está meio doentinho, vamos orar por ele. Minha filha, vamos estar orando pela cunhada de irmã Cachoeiro. Vamos estar orando, sim, vamos estar orando. Irmã Solange está bem, irmã Solange? Irmã Solange está na linha de frente, lá na peleja, mas nós estamos aqui te sustentando em oração. Você, a Angélica, a Vívia, aos demais que militam, que Deus venha guardar nossos irmãos, nossas irmãs. Nós iremos orar e louvando a Deus por cada papai, hoje é o dia dos pais, e há uma programação especial à noite. A igreja estará cultuando ao Senhor, celebrando esse dia, agradecendo a Jesus pelos pais a quem Deus deu coragem de ser pai, deu coragem de ser pai, deu coragem para criar os filhos, para viver ao lado da família. Esse é um estado muito honroso, que alguns abrem mão, mas outros seguram esse privilégio e vão até o fim. Nós estaremos orando, apresentando o Senhor. E você, mamãe, você, filho, você, filha, convide seu pai para acompanhar o nosso culto hoje à noite, que nós iremos agradecer a Deus pela vida do seu papai, Louvado seja o Senhor. Você que não tem mais o seu pai, como é o meu caso, nós iremos agradecer a Deus porque tivemos pai também, A existência é uma situação comprobatória de que nós também tivemos pai. Eu não conheci o meu, mas eu lamento muito por ele. Eu acho que ele ia gostar de me conhecer, que eu ia gostar de conhecê-lo também, Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar. Após a oração, o pastor Luciano vai trazer para nós a palavra que o Senhor Jesus já colocou em seu coração. Eu quero pedir a nossa irmã Alceni para que nos eleve a Deus nesta oração, e logo após o pastor Luciano, com a liberdade do Senhor, para trazer a palavra para nós. Pode orar, irmãos.
paz do Senhor para os irmãos. Amém. Já queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã maravilhosa para estar falando da sua palavra. Eu também queria desejar a todos os pais muita felicidade, que Deus possa estar abençoando a todos os pais nesse dia festivo. Eu escolhi, estamos em liberdade para escolher, né? Eu escolhi dar a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós temos aqui o texto áureo que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na terra, de desolação ou destruição dos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. A verdade prática diz: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4, e o capítulo 2, do verso de 1 a 9. E nós estaremos efetuando essa leitura. Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4, e o capítulo 2, de verso de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste? O teu rosto muito está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é do teu servo, é aceita a tua presença, peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo.
E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me a carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, quanto do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vi os governadores da além do rio, e dei-lhe a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo chefe do exército e cavaleiros. Amado e querido Deus, te exalto, te glorifico nesta manhã, Pai. Fala conosco, Pai, de um jeito todo especial, de uma maneira, Pai querido, que a Tua palavra possa tocar, Pai, naqueles corações, Pai, que precisa ser edificado, ser transformado, Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer um mover aqui neste lugar, em cada lar agora, neste momento, que está, Pai, ouvindo a Tua palavra. Me usa como um instrumento em Tuas mãos, Pai querido. Os meus lábios, Pai, como instrumento, Pai, para falar, Pai querido, a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Nós podemos ver, irmãos, que nessa lição veremos o despertamento espiritual que chegou a Neemias. Era um homem íntegro e dependia inteiramente de Deus. Nós podemos ver aqui que, sobre a ação do Espírito Santo, Neemias ele tomou um instrumento hábil para executar a vontade de Deus. Nós podemos ver que a reconstrução aqui do muro de Jerusalém tinha um significado histórico e profético, e sendo necessária para o cumprimento de várias profecias bíblicas, Neemias recebeu a inspiração, força para se dedicar à obra do Senhor, a esse trabalho árduo da reconstrução do muro de Jerusalém. E nós podemos ver aqui que, além disso, Deus colocou em suas mãos a importante missão de ensinar, que nós estaremos vendo nessa lição aqui. Ensinar a sua palavra, assim que o seu trabalho pudesse ser completo no sentido material e também no sentido espiritual. Então, esse foi a missão que Deus ele deu a Neemias. Então, o livro de Esdras aqui e Neemias formam um único volume do Antigo Testamento. E nós podemos estar vendo aqui que Esdras trata de dois primeiros retornos e Neemias do primeiro retorno. Então nós podemos ver que Esdras, sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e a renovação espiritual do remanescente que voltaram. E é possível que Esdras tenha ajudado Neemias a escrever este livro. Então o período da história, coberto pelo livro de Esdras e Neemias e o sacerdote, é de 110 anos, e o período da reconstrução do templo sobre Zorobabel é inspirado pela pregação de Zacarias e Ageu, e foi de 21 anos. E 60 anos mais tarde, Esdras promoveu um ensino adequado sobre o culto do templo, e 13 anos depois, Neemias veio para a reconstrução
dos muros. Então nós podemos ver que talvez aqui tenha profetizado nessa época. Malaquias tenha profetizado nesta época. Então Neemias seguiu 2 vezes como governo da Judéia, e a sua primeira missão aconteceu no 20º ano de Artaxerxes I. E nós podemos ver aqui, queridos, que o retorno da Pérsia no 32º ano do reinado de Artaxerxes, depois de alguns dias voltou para Jerusalém. E nós podemos ver que Deus, Ele trabalhou de uma maneira esplêndida na vida deste homem, na vida de Neemias. E nós podemos ver que, no primeiro ponto aqui, que Deus, Ele responde à oração de Neemias. E nós podemos ver que Deus envia emissário a Neemias para informar Neemias acerca da situação do reinante em Jerusalém. Essa pessoa era Hanani, irmão de Neemias. E Hanani contou aos judeus o que havia retornado a Judá após o cativeiro e estava em grande miséria. Muros fendidos e portas queimadas a fogo, e era símbolo de miséria e desprezo, e fazia dos moradores da cidade vítima fáceis de assaltante. Então, quando Neemias ele recebeu essa notícia, como estava a sua cidade natal, como estava passando os seus irmãos. Muitas das vezes, queridos, olhando para esse texto, essa história aqui, nós podemos ver, olhando para a nossa vida, será que nós temos um sentimento que teve Neemias? Neemias, quando recebeu aquele recado, ele ficou angustiado, muito triste. E nós podemos estar vendo aqui que Neemias ele começa a fazer um propósito com Deus. Muitas das vezes não podemos ser egoísta pensando só em nós. Será que a nossa vida como está? Há muitas pessoas que estão passando muito bem, mas muitas das vezes são egoístas, pensando em si próprio e não pensando no seu irmão. Muitas das vezes nós devemos estar a cada dia clamando por aqueles que estão necessitados, orando, buscando, e o nosso pastor nos ensina isso. Vamos estar orando, irmãos, vamos estar clamando. E assim Neemias, ele fez, Nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja carinhosa, é uma igreja que ora por aqueles que estão necessitados, Então nós podemos ver aqui que Neemias ele ficou angustiado, e ele começa um jejum e oração. E nós podemos estar vendo aqui que depois que despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá, Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, 5 e 11. Iniciou um período de oração do mês de Quislau, de dezembro, e Deus que ouve as orações fez a resposta chegar no mês de Nissan. E nós podemos ver, irmãos, que foi 4 meses. Muitas das vezes nós fazemos propósito e esquecemos os nossos propósitos. Muitas das vezes temos situações em nossa vida e acha nós que passará com 1 mês, 2 meses, e não fazemos aquele propósito
firme com Deus. Neemias, antes de resolver a situação que ele via que parecia impossível, reconstrução através de um homem, subir muralhas, muros, que nós mais na frente iremos falar do comprimento. Era uma muralha que devia ser construído, e o Senhor, Ele escolheu este homem para este trabalho. Muitas das vezes Deus, Ele quer muitas das vezes nos escolher para uma missão impossível. Uma missão impossível. E Deus, Ele faz, irmão. Muitas das vezes você diz assim: eu não tenho talento, eu não sou capaz. Se eu chegar aqui na frente, eu vou começar a tremer e não vou conseguir falar. Eu também falava isso. E Deus está falando com você: tire a sua covardia, porque Deus, Ele quer fazer coisas impossíveis, como Ele fez na vida de Neemias, uma missão impossível de construir, de restaurar. Ele também quer fazer na sua vida. Então nós podemos ver que Neemias ali, ele começou a orar. Antes de nós fazermos qualquer coisa, irmãos, nós temos que fazer propósitos com o Senhor, começar a orar, se despertar de madrugada. Porque muitas das vezes as lutas são tão grandes, as barreiras são tão grandes, os impedimentos são tão grandes, que só a oração pode jogar por terra todas as barreiras, todas as dificuldades. Então muitas das vezes nós devemos ser homens de orações, mulheres de orações, para que quando vinham as lutas, vinham as dificuldades, vinham situações difíceis, nós estarmos ali preparados para esta tarefa. E Neemias estava preparado, ele se preparou ali. E naquele momento, o que acontece? Deus, Ele responde à oração de Neemias. Então, como a resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que ter o hábito de orar. Nós podemos ver que existia um grande ganhador de almas, o nome dele é Duati Lima Mudi. Uma vez perguntaram a este evangelista quanto tempo que ele passava em oração. E ele falou assim: o meu tempo de oração é de 10 minutos. E ali o intelector, ele ficou escandalizado naquele momento ali. Mas logo ele falou, Moody completou, que ele não passava 10 minutos também sem orar. Ele ficaria ali 10 minutos orando, mas passasse 10 minutos sem orar e estava orando novamente. Assim é a nossa vida como servo do Senhor. Muitas das vezes nós saímos para trabalhar e constantemente nós devemos estar alerta, se vigiando a todo momento, porque o inimigo está tão furioso com a vida do servo do Senhor. A todo momento nós estamos deparando com algum acidente que acontece. E quantos livramentos que o Senhor Ele nos dá durante o dia, queridos. Então nós podemos estar vendo aqui que nós devemos ser homens, mulheres de oração. Não muitas das vezes quando nós acordamos, oramos e saímos e ficamos dispersos. Mas nós devemos estar ligados. A todo momento, andando, nós devemos estar clamando a Deus. No nosso trabalho, nós devemos estar clamando a Deus.
para que Deus possa nos guardar de toda a cilada do inimigo. Então nós podemos ver que Deus, Ele responde à oração de Neemias. Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e deu ao seu povo que ali vivia. Então, na inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? E Neemias orou a Deus do céu. Olha a vigilância, queridos. Naquele momento ali que quando o rei: o que tu queres? Ele parou para não falar de boca para fora. E ele, naquele momento ali, ele parou e orou ao Senhor: o que eu vou falar? E naquele momento Deus falou através dos seus lábios o que necessitava, o que ele necessitava. Ele deu aquela parada. Muitas das vezes, irmãos, nós devemos ter vigilância, pedir orientação a Deus antes de falar qualquer coisa. Nós devemos estar a cada dia alerta. Assim foi Neemias. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder o rei dentro da direção de Deus. Dentro da direção de Deus. Então nós podemos ver que o momento de Neemias, ele teve a sua chamada para ir a Jerusalém, confirmada, e respondeu ao rei: peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Estava em seu coração. Eles já tinham orado 4 meses naquele propósito: este é o meu propósito. E Deus tinha colocado em seu coração. Muitas das vezes nós temos que ter propósito, ter a resposta certa, saber o que nós estamos pedindo ao Senhor. Em primeiro lugar, nós devemos buscar as coisas espirituais, em primeiro lugar na nossa vida. As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Muitas das vezes nós pedimos só coisas materiais, ficamos desesperados, achando que as coisas materiais vão resolver o nosso problema. Mas o Senhor, Ele quer que nós pedimos as coisas espirituais em primeiro lugar, e as outras coisas o Senhor estará acrescentando. Então, naquele momento ali, Neemias, ele tinha em seu coração uma missão impossível. Então Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Nós podemos estar lembrando, irmãos, da rainha Esther, o propósito que ela fez para chegar até o rei. Assim também Neemias, ele fez o propósito, jejuou, orou, naquela firmeza ali, e ele conseguiu, o que ele queria. Então Deus despertou o rei a entender o pedido de Neemias, e Neemias, ele recebeu a carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário da construção fosse dado a Neemias. Então tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Então Deus é verdadeiro, o Deus daquilo que é impossível aos homens. Olha o que Deus, Ele colocou nas mãos de Neemias. Tudo aquilo que era necessário, Deus, Ele pôs nas mãos de Neemias. Tudo aquilo que precisaria para edificar os muros estava nas mãos de Neemias. Então nós podemos ver aqui que a oração, irmãos, é a chave da vitória. Estamos necessitados? Vamos orar, vamos se colocar diante de Deus, prostrado diante de Deus. Cada um aqui
passa por uma dificuldade, passa por uma luta, mas somente orando ao Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, nós obteremos a vitória. Nós podemos estar aqui, irmãos, Neemias chega a Jerusalém. Nós podemos ver que Neemias faz um levantamento real da situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o objetivo de Jerusalém. Muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos com propósito em nossos corações, não podemos falar com qualquer um. Eu falo, irmãos, no meu comércio, que a alma do comércio é o segredo. Assim também são os nossos propósitos diante de Deus. Se nós estamos com propósito, não devemos falar com qualquer um. Devemos falar com pessoas temente a Deus, que não é incrédulo e muitas das vezes vai falar assim: isso é impossível. Isso é impossível. Muitas das vezes, irmãos, nós que estávamos na frente de igreja, quando nós chegávamos na obra, nós olhávamos assim, a obra precisava de várias coisas, escola dominical, de muitas coisas. E nós, muitas das vezes, olhávamos assim e botava o propósito em nossos corações. E ali Deus começava a fazer uma operação maravilhosa. Milagre de Deus acontecia. Assim foi na vida de Neemias. Ele saiu sem falar com ninguém e saiu e começou, a andar na cidade e viu ali o que estava necessitando aquela cidade. Ele não murmurou, não falou. Ele começou a filmar aquela cidade com os teus olhos e viu ali a necessidade, o que precisava ali. E levou com ele poucos homens. E ali Neemias declara a sua intenção de edificar os muros. Tendo-se inteiramente da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra, junto e reedificaram os muros, para que não mais estivesse em opróbrio, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram tudo: levantemos e nos edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Irmãos, olhando aqui, eu pude lembrar do nosso grito de guerra, Orar sempre, desfalecer nunca. É a obra do Senhor. Orar sempre, desfalecer nunca. Este aqui foi o grito de guerra de Neemias, que quando Neemias ele convocou ali os magistrados, os nobres, todos os judeus ali, e ele mostrou o que Deus tinha feito, o milagre que Deus tinha feito. Quando Neemias, eu cheguei para o rei me deu toda a liberdade de eu apanhar todos os valores que eu quisesse, todos os materiais que for gastado, eu tenho essa liberdade. Então, quando Neemias ele falou para os magistrados, para todos os judeus que estavam ali, eles ficaram maravilhados, porque aquilo ali, eles puderam ver que aconteceu milagres, e eles falaram assim: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Nós podemos ver, irmãos, que Neemias, a intenção de Neemias para com a obra do Senhor,
Muitas das vezes, quando nós temos a intenção, irmãos, quando a gente põe em nosso coração a intenção, porque muitos irmãos estão fugindo de fazer a obra do Senhor, muitos estão parados. Nós sabemos que a seara é grande, e eu oro todos os dias: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu não consigo a não fazer a tua obra, a ficar parado. Então nós devemos estar pedindo em nossos corações, põe em nossos corações, Senhor, que a tua igreja possa fazer a tua obra, que a tua obra não possa parar. Então Deus estava com Neemias, neste propósito que ele tinha em seu coração, e através desse grito de guerra, irmãos, Neemias, ele começou ali uma grande obra, um grande milagre estava ali para acontecer, uma edificação maravilhosa estava ali para acontecer. Neemias ali estava no trabalho no trabalho físico, né? Saiu de uma regalia muito grande ali no palácio. Poderia ele ficar ali e não esquentar a cabeça com nada, mas ele saiu, pagou o preço, né? Ficou ali para levantar para reedificar aqueles muros. Nós podemos ver o terceiro ponto aqui, que Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, no versículo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, havia pessoas encarregadas de levantar o muro, e ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente da sua própria casa. E havia também grupos encarregados de levar entulhos, trazer material e etc. Então o coração do povo se inclinava a trabalhar, e logo já era possível mostrar que os muros cresciam e as alturas começavam a ser tapadas. Nós podemos ver, irmãos, o plano de Neemias. Nós podemos ver que, olhando para a igreja, nós podemos ver que a igreja, ela não trabalha sozinha. E nós podemos ver que o nosso pastor, ele sempre está dando tarefas para todos nós. E a igreja, ela trabalha em conjunto. E Neemias, ele pôde nos mostrar aqui a sabedoria, a inteligência que Deus deu para ele. Todos tinham o seu trabalho, o seu ponto de trabalhar. Muitas das vezes, cada servo do Senhor, não importa a sua tarefa, não importa o que você faz, a gente temos que considerar que até uma pessoa que vem trazer um copo d'água aqui, irmãos, é um trabalho maravilhoso, que muitas das vezes eu não conseguiria fazer. Muitas das vezes você não consegue fazer o meu trabalho, e nem eu consigo. Então a tarefa é para todos nós aqui. Muitas das vezes eu vejo o pastor falar assim: como que eu vou tirar este servo do Senhor de ser um diácono? Olha a perfeição de um diácono. Então Neemias, ele teve sabedoria de Deus, né, para colocar todas as pessoas em seu devido lugar, no seu devido ponto. Nós podemos ver que a tática de Neemias, de encajar todos os judeus na obra da edificação do muro,
é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando cada um a sua função. Assim, também, o pastor da igreja deve na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração do crente de alegria. Nós podemos ver, irmãos, a tática de Neemias, a estratégica, o incentivo. Assim também é um líder. Quando está na frente, ele tem que dar incentivo, né? Incentivo. E Neemias, ele falava isso. Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus e lhe contou como Deus tinha convocado para aquela missão, e contou-lhe como Deus estava usando o rei para ajudar-lhe naquela grande tarefa. Então, diante do apelo fervoroso de Neemias, os líderes de Neemias, dos judeus, responderam afirmativamente: levantemos e edifiquemos. Então nós podemos ver que a estratégica do incentivo, assim também é o líder. É a pessoa que tem que dar incentivo. Não, você vai conseguir. Nossa, você tem talento. Quantos talentos nós estamos descobrindo, irmãos? Quantos talentos que tem dentro da igreja e muitas das vezes fica escondido, não querem trabalhar, mas há muitos talentos dentro da igreja que precisa ser usado. Há muitos vasos que precisam ser usados nas mãos do Senhor e que possamos se despertar para uma grande obra que o Senhor tem aqui neste lugar. Nós devemos se colocar nas mãos do Senhor. A estratégia da organização, irmãos. Irmãos, isso é um dom muito grande. A estratégia da organização. Neemias, ele teve isso, né? Quantos líderes que têm a estratégia de organizar? Quando nós falamos assim, nós até lembramos de alguém, né, dessa igreja, né, irmãos, que tem a estratégia da organização, de colocar tudo em ordem, tudo em perfeição, porque o nosso Deus, ele merece. Nós podemos ver que Neemias fez uma longa relação de nomes, organizou a equipes e distribuiu tarefa e trabalho. E isso pode ser visto ali no capítulo 3, né? Então nós podemos ver a sabedoria deste homem nas mãos do Senhor. E o Senhor, ele propôs isso na vida de Neemias. A estratégia da participação. Neemias, ele permaneceu presente ao lado dos trabalhadores durante todo o tempo. O projeto construiu a sua presença. Altruísta e cheio de fé, inspirava a todos os cooperadores. Se encontra no capítulo 4, no verso 6 de Neemias, né? E nós podemos ver aqui que Neemias, ele permanecia presente ali. Há muitos líderes, irmãos, que não permanecem presentes. Quer que os membros fazem a obra do Senhor, mas não permanece presente ali. Mas com a nossa igreja é diferente, né? O líder sempre está presente ali, sempre está ali dando apoio, e isso é muito importante, irmãos. Muitas das vezes nós podemos olhar para a organização de Neemias. É por isso que tudo deu certo. Muitas das vezes ele não estava ali só para mandar, mas ele estava ali para organizar e ficava ali junto com o povo. Pegava na colher, pegava nos tijolos pesados e estava ali todo sujo. Não só porque ele foi chamado,
o escolhido por Deus, que ele poderia sair dali, mas ele estava ali junto com o povo, trabalhando com o povo. Aí nós podemos ver também a estratégia da vigilância para dar a devida segurança aos trabalhadores. Neemias montou um sistema de vigilância que funcionou dia e noite, porque estavam ali homens se levantando contra aquela obra. E nós podemos ver que aquela obra ali, ela não poderia parar. Então nós podemos ver que a união dos judeus, que ficou ameaçada. Então, apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. E surgiu um problema entre os pobres e os ricos, mas Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu a obra e prosseguiu. Então, olha a sabedoria, irmãos. Muitas das vezes, quando há problemas, tem que ser resolvido. Levantemos dos muros, e provocou uma grande oposição. O levantamento dos muros provocou uma grande oposição. O inimigo, irmãos, quando nós estamos fazendo uma obra, quando nós estamos na frente de algo, não pense você que você não vai ter oposição. Não pense que o inimigo, ele não vai se levantar. E ele vai se levantar. E o inimigo sempre levanta contra a obra de Deus. Sempre levanta contra a obra do Senhor. Ele sempre levanta contra os líderes do Senhor. E nós podemos ver que a iniciada edificação dos muros, Sanbalate e Tobias, eles indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazer parar a obra. Todavia, em seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro, das diferentes formas de ataques do inimigo dos judeus. E como Neemias conseguiu vencer? Através do Deus Todo-Poderoso na sua vida. E nós podemos ver que o muro foi concluído, queridos. O muro foi concluído. E esta vitória, ela teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Então, muitas das vezes, irmãos, nós passamos por várias obras feitas, e nós podemos ir aqui e falar assim: foi um milagre de Deus. Até os ímpios passam assim e falam assim: isso é impossível. Como que foi feito? Milagre de Deus. A obra do Senhor é desse jeito. Milagre de Deus. O impossível Deus fez. E nós podemos ver que Neemias, ele reedificou aquele muro com 52 dias. É Deus, irmãos. Quando o pastor Edmilson, ele começa a falar assim: como que foi feito? É Deus na frente, irmãos, porque aos nossos olhos é impossível. Então nós podemos ver que aquelas muralhas ali media 12 metros de alturas, 8,5 de largura e 4 metros de comprimento, e existia ali 32 torres, e tudo isso aí foi feito em 52 metros e 52 dias. Então é Deus que faz esse milagre, é Deus que está na frente, estava na frente dessa obra. Nós podemos ver aqui que o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de se dedicar aos muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério,
com alaúde, com harpas. Nós podemos ver, irmãos, que quando nós obtemos uma vitória, quando nós obtemos vitória, nós olhamos assim e começamos a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, irmãos. Como que Deus é maravilhoso. Assim foi Neemias. Ele convocou todos os levitas para louvar a Deus, para glorificar ao Deus dos céus, a grande obra que foi feita e precisava louvores do Senhor, o Senhor ser louvado, glorificado. Nós podemos estar lembrando quando Moisés ele atravessou o Mar Vermelho e escapou dos seus inimigos, e do outro lado, Miriam louvou a Deus, glorificou a Deus. Assim também foi Neemias, quando ele viu aquele muro todo edificado. Assim também é a nossa vida, assim também é a igreja do Senhor. Quando nós olhamos assim, o que Deus ele nos deu, nós começamos a glorificar, a exaltar, a louvar esse Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos ver o ato da dedicação, excluiu posições ao longo dos muros, a quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Então a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. O som da festa podia ser ouvido de longe. Então, irmão, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos dá vitória. Ele é o Deus que nos faz se alegrar diante dEle, porque só Ele pode nos dar a vitória. Só Ele pode nos dar a nossa bênção. E quando nós recebemos a nossa bênção, a alegria é tão grande que nós ficamos quase uma semana chorando pela bênção recebida. Que Deus possa nos despertar para uma grande obra. Que Deus possa ir no seu lar, você que está nos ouvindo, despertar para uma grande obra que Ele tem para conosco. E que você possa crer, acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele tem coisas impossíveis para que nós possamos fazer. Creia nisso. Eu queria agradecer a todos, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando o pastor Luciano, né? Que trouxe essa palavra para nós amanhã deste dia. A vida de Neemias é um exemplo, né? Para nós. A gente não sabe qual o muro que você está precisando de edificar, né? Nesses dias que estamos vivendo, mas fazendo alusão à lição que acabamos de assistir, de aprender, de repente o rei te pergunta: por que você está tão triste? Né? O que você está precisando? Aí fala para Deus o que você está precisando, mas tendo em vista que Ele vai te propor material, Ele vai propor para você a circunstância favorável para você trabalhar, né? Ele vai te dar recurso, mas você não pode ficar de mãos atadas. Ele vai te dar o recurso para você trabalhar. E as coisas acontecem de maneira extraordinária na vida de Neemias, como o pastor falou. E aí, de repente, a estratégia dele sirva para você também. De orar instantaneamente, né, pastor? Na presença do rei lá, ele orou a Deus e Deus deu a ele o direcionamento. Deus continue abençoando o senhor, pastor. Gostaria de convidar aqui o pastor Urbano para estar orando, para a gente finalizar essa escola bíblica dominical. Eu agradeço aos irmãos que vieram. Tá. Agradeço aos irmãos que vieram, aos internautas que nos acompanharam na manhã deste dia. Um forte abraço. O pastor nos faz lembrar que se alguém precisar de cear, a ceia será servida logo após a IBD. Pastor Urbano. A paz do Senhor para a igreja.
Eterno e glorioso Deus, na Tua presença nós estamos nesta manhã, querendo Te agradecer pela palavra que o Senhor, ó Deus, usou o Teu servo para ministrar nesta manhã para a edificação da nossa vida, a edificação da nossa alma. Ó Deus, o Teu povo que aqui se encontra, aqueles que não puderam vir, ó Deus, estenda as Tuas mãos àqueles que estão ao alcance da nossa voz pelas redes sociais. Ó Eterno, em um nome para a glória de Jesus, nós Te pedimos, dê-nos um dia na Tua presença, os trabalhos que vão se suceder, ó Deus, à noite, o trabalho do Dia dos Pais, os irmãos que vão estar na direção do trabalho, dando a Tua graça, dando a Tua direção, e que tudo venha, Deus, concorrer para a glorificação do nome do Senhor e a edificação da igreja. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Os irmãos estendam as mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a vinda de Jesus, e todos digam: Amém. A Assembleia de Deus Central desfalecer. Deus abençoe, Senhor.